Deus abençoe a todos aqueles que estão ouvindo o programa A Hora da Verdade com o servo de Deus, Rodrigues. A querida e amada igreja, que ainda está na terra, né? Pois é iminente o arrebatamento que virá. Isso aí está mais claro do que céu de brigadeiro, né? Deus abençoe a todos. E vamos entrar aqui na Santa Palavra de Deus, colocando o século XXI, não aí as profecias, né, do Apocalipse, mas sim a de alerta. Alerta à noiva do Cordeiro que Judas, um livro curto, né, de um só capítulo e vários versículos, que Judas ele escreve, o Espírito Santo usou ele para alertar a igreja. Então, capítulo de Judas, capítulo 1, ele tem 25 ou mais versículos, né? Mas é um capítulo só. Por que o Espírito Santo colocou em meu coração para colocar o título, o alerta final? O alerta para a noiva do Cordeiro, para aqueles que já os nomes foi escrito no livro da vida e para a vida eterna. E isso não é privilégio de só daqueles que já estão o nome escrito lá, né, pela misericórdia de Deus e pela santa palavra que o Senhor Jesus possibilitou através do sofrimento dele na cruz do Calvário, pagando, conforme Colossenses 2:12 em diante, a cédula que nos era contrária nas ordenanças. Para explicar do modo mais simples, o pecado original que entrou na vida da criatura de Deus o tornou impossibilitado de obediência a Deus. Porque quem obedece o diabo perde a comunhão de obediência a Deus. E através de Jesus Cristo, o unigênito Filho de Deus, que Deus prometeu lá em Gênesis, que a mulher que o próprio Satanás usou, sairia uma semente. Essa mesma semente esmagaria a cabeça, o poder, a autoridade de Satanás. Nada mais era do que um querubim, né? Que Deus deu autoridade e poder para reger o universo, a terra. E o primeiro pecado foi no céu, o orgulho, né? A soberba, o orgulho que ele teve. E aí ele se tornou oposição a Deus. E nada mais que um anjo caído, que através da morte de Cristo na cruz do Calvário cumpriu que da semente de Maria nasceu Cristo pelo Espírito Santo, não foi por José, né? E a autoridade, a cabeça foi esmagada, o modo de dizer, um modo simples, da serpente. Ela não tem mais poder, autoridade sobre a criatura de Deus. Então toda criatura de Deus, que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança.
Então ficou só a semelhança depois do pecado original, e essa imagem, né, que é espiritual, foi quebrada. Jesus resgatou novamente para que nós, de criatura, nos tornasse filhos por adoção do sangue do unigênito Filho de Deus. Então, se alguém está ouvindo aí, seja ateu, seja religioso, porque a ordenança é a religião. E Jesus já pagou esse preço. A religião nada mais, nada é que um engano, para enganar, tirar a atenção da criatura de Deus para a verdade. E depois que você entende a verdade, o resgate, você vai ver que a palavra religião não é mais como uma etnia. A verdadeira palavra religião é religare. E Jesus se torna a nossa religare a Deus. Então, voltando, mas antes, meu amigo, minha amiga, você tem oportunidade de, conforme a santa palavra de Deus, de Romanos capítulo 8, versículo 9 e 10, que diz assim que, olha, a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração, a saber, essa palavra de vida eterna que você tem direito, adquirido, que eu já te expliquei. E o 10 diz, se confessares com tua boca e creres no teu coração que Jesus Cristo é o Filho de Deus que veio para resgate do teu espírito, da tua alma, e o confessares como seu único e suficiente Salvador, será salvo. Então, voltando ao alerta geral para a noiva do Cordeiro, porque o século XXI, a serpente veloz de Isaías, né, nada mais é do que a internet e os cabos que passam por baixo do mar, que a velocidade traz de 1 tera, né? Eles são os dragão, né? Como lá Isaías diz. Quer dizer, naquele tempo, 560 anos antes de Cristo, Deus já mostrou ao profeta Isaías essa serpente veloz. Então, pleno século XXI, essa serpente veloz, ela ataca com informações que lá depois que Caim matou Abel, primeiro assassinato, depois disso, por causa da desobediência a Deus e o pecado original em tudo, depois disso tudo é consequência. Então a serpente veloz, ela traz através da televisão, da mídia, do ouvir, das notícias, só coisa que na natureza sempre foi normal, só que naquele tempo não tinha rádio, televisão, internet, mas no mundo todo acontecia essas coisas. Guerra, morte. Para você ter uma ideia, no templo lá de Jerusalém, a turma já queimava criança a Moloque, oferecendo a Satanás. A criança, Jesus diz que dos tais é o reino de Deus, né? Então, uma criança, por mais que a turma faça, elas retornam a Deus. Uma criança não tem o pecado ainda formado, original, né? Então, devido a essa velocidade que está em aparelho como celular, todos os canais de aparelho, de zap, essas coisas todas, está tomando o lugar para que o cristão tenha a mente e a consciência voltada para a vinda do Senhor Jesus. Por isso que diz, vigiai, que não sabeis a hora que virá o Filho do homem.
Só que, através das profecias, que eu não vou entrar no assunto, já está, o relógio aí já está menos de um segundo para meia-noite, né? Então, não estou dizendo que virá hoje. Eu sei que a qualquer momento, tem muito chão para queimar ainda aí. O que é 15 anos diante de um século, né? Então, Judas, capítulo 1, versículo 1, quero falar dos escândalos de homens de Deus que, de repente, ele adora mais a César do que a Cristo, entendeu? Porque quando é chamado para o propósito e escolhido, uma grande obra, parece que o crescimento, né, vai fazendo que esses homens tomem para si a glória. E Deus não divide a glória dele com homem nenhum, nem Jesus. E aí, Satanás, que é astuto, porque quando ele tentou Jesus, a última tentação foi que levou Jesus no alto monte e ofereceu o reino do mundo, o exércitos, tesouros, riquezas, poder, tudo que tem no mundo, dizendo: tudo isso te darei se prostrado só um pouquinho me adorares. Só uma mentirinha. Me adorares eu te darei. E Jesus, o Filho de Deus, olhou bem e disse: olha, além de mentiroso, é um 71. Por quê? Tudo é de Deus, tudo é do Pai. Aí Jesus falou assim: olha, adorarás a Deus e só Ele cultuará. Então, muitos homens de Deus estão, Satanás coloca aí no pináculo, né? Depois de muitos tempos de trabalhei, a obra está linda, maravilhosa para Cristo. Mas aí vem a tentação. Olha, tudo isso te darei se você apenas dá uma diretiva para a esquerda, ou para a direita, ou para a frente, mas não olha muito para o alto. Quando Hebreus diz, lá no capítulo 12, deixai todo o embaraço e o pecado que tão de perto vos rodeia, olhando para Jesus, autor e consumador da fé. E no século XXI parece que, pelo que eu vejo nos noticiários aí, e o zum, homens de Deus realmente que eram luzeiro, que daria para confiar, como Antônio Gilberto morreu luzeiro, né? Conheci ele pessoalmente, um apóstolo de Cristo que jamais vi sombra de dúvida no testemunho daquele homem. Então, parece que os luzeiros, né, que vieram com a força total e, de repente, causam escândalo. E é lícito que venha escândalo nesse mundo, mas ai daquele que é chamado, escolhido por Deus, entrar nesses escândalos, né? Por quê? Por causa de posições, entendeu? Por causa de eu vou para lá, vou para cá. Sempre o ser humano dá um jeitinho para tentar convencer a Deus que nem o filho pródigo começou com dá-me herança porque eu vou multiplicar ela lá no mundo. E no fim, nem de porco pôde cuidar. Então, o que está acontecendo? Judas, capítulo 1, versículo 1,
Diz assim: Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, aos chamados santificados em Deus Pai e conservados em Jesus Cristo. Aí o versículo 2 diz: misericórdia, paz e amor vos sejam multiplicados. A misericórdia, Deus ainda tem misericórdia para esses que quer falar: Satanás, eu errei tudo, mas é o seguinte, o que é seu, e eu vou adorar somente a Deus, vou me curvar somente das coisas que Deus me colocou para fazer, né? Amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da salvação comum, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi entregue aos santos. Então você vê por aí que o Senhor Jesus, ele mostra aqui na Santa Palavra, uma vez pela fé, batalhar uma vez pela fé, que foi entregue aos santos. Foi entregue a nós, né? Foi entregue a nós. Então, vamos tornar a olhar isso, né? Aí no versículo 4 diz: porque se introduziram furtivamente alguns, os quais já antes estavam escritos para este mesmo juízo, homens ímpios que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus único, dominador e Senhor, nosso Senhor Jesus Cristo. Então são homens aí que realmente, pela dissolução, eles oferecem principalmente ao cristão que cresce, né? Ao cristão que cresce espiritualmente, eles começam a pegar e se aproximar, oferecendo aí muita coisa, né? Muita coisa para que o cristão possa realmente desviar da presença, né? Da presença de Deus, né? Procurando, muitas vezes, ajuda, né? Eles dão ajuda aí maravilhosa para que as coisas possam melhorar, né? Então, o alerta geral para a noiva do Cordeiro é essa. Daí é em Judas, né? Capítulo 4, que diz assim: porque se introduziram furtivamente alguns os quais já antes estavam escritos, já está aqui escrito. Homens ímpios que convertem a dissolução a graça de Deus e negam Deus único e Senhor nosso Jesus Cristo. No versículo 8 diz: e contudo também estes, semelhantemente adormecidos, contamina a sua carne e rejeita a dominação. E aí difamam as dignidades. Isso aí está acontecendo hoje em dia. Você vê no meio evangélico, homens de Deus se degladiando. E por mais que saibam que estão errados, mas estão presos
por essa armadilha de Satanás, né? Versículo 11: ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim, foram levados pelo engano do prêmio de Balaão e pereceram na contradição de Coré. O caminho de Caim, não precisa nem falar o que é, né? Caminho da inveja, da discórdia e depois da morte. E começa tudo conforme a palavra de Deus, que a cobiça é um passo para isso tudo. Cobiçais, nada tendes, sois invejosos. É uma desgraça, né? E aí, quando você vê o prêmio de Balaão, ele aceitou o prêmio de Balaão, deram tesouros a ele para amaldiçoar Israel. Então não adianta. A casa de Deus, diz Jesus Cristo, a minha casa será chamada casa de oração, e as portas do inferno prevalecem contra ela. E não fazeis da minha casa casa de comércio, né? E muitas coisas estão acontecendo aí, porque homens estão se colocando em pedestal que não deveriam se colocar, mas sempre servir com humildade a Deus. Versículo 12: estes são manchas em vossas festas de amor. E são homens que são chamados, devido ao testemunho anterior, antigo, para um evento de pregação. Mas ali já não brilha mais como antes. Por quê? Tem uma mancha que ainda não foi lavada no sangue de Jesus, pelo arrependimento ou perdão, pelo conserto, mas aí foi lavada, vamos pôr aí no detergente dos homens, né? Então são manchas vossa festa de amor, banqueteando-se convosco e apacientando-se a si mesmo, sem temor. São nuvens sem água, levada pelos ventos de uma para outra parte. São como árvores murchas, infrutíferas, 2 vezes mortas e desarraigadas. Mas a misericórdia de Deus, que é a causa de não sermos consumidos, diz que uma árvore, depois de morta, ao cheiro das águas, ela brota. Então vê aí que o arrependimento, o perdão, o ministério da reconciliação, a humildade, ao cheiro das águas, que é a palavra, começa a voltar ao primeiro amor. Ondas impetuosas do mar que espumam as suas mesmas abominações. Isso aqui é querer se justificar perante Deus, através da mídia, através das notícias. Eu fiz por causa disso, eu fiz por causa daquilo, mas não põe no peito, eu fiz porque eu errei, né? Estrelas errantes, para os quais, se não houver o conserto e voltar ao primeiro amor, está eternamente reservada a negrura das trevas.
Estes são murmuradores, queixosos da sua sorte, andando segundo as suas concupiscências. Concupiscência aqui é a vontade, emoção e sentimento desenfreado da carne, né? Usa muita razão e sentimento, que é o adâmico, e cuja boca diz coisas muito arrogantes, admirando as pessoas por causa do, olha aqui, interesse. Então isso está acontecendo no século XXI. Satanás está enganando aí muitos homens de Deus que brilhavam, né? Agora, diz a Bíblia, veja que a luz que há em ti não se torne em grandes trevas. Mas vós, amados, aí para a igreja total e também para esses homens, né, que tiveram um histórico maravilhoso, mas a luz foi apagando. Mas vós, amados, lembrai-vos das palavras que foram preditas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam que nos últimos tempos haveriam escarnecedores, que andariam segundo as suas próprias vontade desenfreada. Aí quando acorda, está preso num balaio de gato, e meu Deus, se não houver arrependimento genuíno, é triste. Estes são os que a si mesmos se separam, sensuais, que não têm o espírito, perderam aquela comunhão, o ouvido. Quem tem ouvido, ouça que o Espírito Santo diz à igreja. Mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé e orando no Espírito Santo, conservai-vos a vós mesmos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. E aperdai-vos de alguns usando de discernimento, salvai alguns com temor, arrebatando-os do fogo, odiando até a túnica manchada pela carne. Então aqui, olha, se esses homens deram ouvido ao Espírito Santo e realmente voltaram ao primeiro amor, porque nós estamos na igreja de Laodiceia, né? E de novo, buscar vestes brancas, lavar as vestes no sangue do Cordeiro, aí sim. Aí, claro que no tribunal de Cristo entrarão como se fosse pelo fogo, porque perderão um galardão, porque se envolveram em coisas que não deveriam, onde Deus colocou e escolheu para uma obra. E a obra é a igreja, os membros do corpo de Cristo, as ovelhas. Versículo 25 diz: ao Deus único, sábio, Salvador nosso, seja a glória e majestade, domínio e poder agora, para todos sempre. E Lucas capítulo 10, versículo 17, nós aí já demos um alerta geral, não só para os membros do corpo de Cristo, mas para a igreja desde do sacerdócio até aqueles servos que servem a Deus na casa de Deus mais simples que tiver, né? Lucas capítulo 10, versículo 17, quando Jesus mandar os 70
Eles voltaram com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome até os demônios se nos sujeitam. Olha aí, ó. Olha como a mente humana, a razão, ela se alegra com pouca coisa. Aí Jesus disse: olha, eu vi a Satanás como o raio cair do céu. Eis que vos dou poder para pisar serpentes, escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Mas não vos alegrei, porque se vos sujeitos espíritos malignos, alegrai-vos antes por estarem os vossos nomes escritos no livro da vida. Olha aqui Jesus dando uma dura nos discípulos. Quer dizer, que nem Colossenses, pensai nas coisas que são de cima e não no que você está fazendo aqui na terra para Jesus. O objetivo é que o nome mantenha-se firme no livro da vida. Mateus 26, versículo 69. O Pedro estava sentado fora no pátio, aproximando-se dele uma criada, disse: tu também estavas com Jesus, o Galileu? Mas ele negou diante de todos, dizendo: não sei o que dizes. E saindo para o vestíbulo, outra criada ouviu e disse aos que ali estavam: ele também estava com Jesus o Nazareno. Ele negou outra vez com juramento: não conheço tal homem. E daí a pouco, aproximando os que estavam ali, disseram a Pedro: verdadeiramente também tu és um deles, pois a tua fala te denuncia. Quer dizer, o cristão não adianta negar Jesus, que a fala do cristão o denuncia, não tem como esconder. Então começou a praguejar e a jurar, dizendo: não conheço esse homem. E imediatamente o alerta, o galo cantou. E lembrou-se, olha aí, Pedro, das palavras de Jesus que lhe disseram. Ele lembrou. Então está no tempo de lembrar. De lembrar a santa palavra de Jesus, que filhinhos, não pequeis, mas se vocês pecarem, temos um advogado perante Deus e o Pai. Se confessar e deixar se converter, novamente o sangue dele os purifica de todo pecado. Aí ele, antes que o galo cante 3 vezes, me negará. Aí o que aconteceu? Ele saiu dali e chorou amargamente. Mas tem também Mateus 26,14, então dos 12, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os principais sacerdotes e disse: que me quereis dar? Eu vou, lhe entregarei. E eles, olha aí, 30 moedas de prata. E desde então buscava oportunidade para o entregar. Ele disse: ide à cidade a um certo homem e dizia: o mestre, o meu tempo está próximo. Tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E comendo eles, em verdade vos digo que um de vós há de me trair. Em verdade, o Filho do Homem vai, como acerca dele está escrito, mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria esse homem se não houvera nascido. Aí respondendo Judas, o que o traía, disse: porventura sou eu, Rabi? Ele disse: tu o disseste. Veja aí, século 21. Homens que começaram bem estão terminando mal o ministério. Então Jesus lhes disse: todos vós esta noite vos escandalizareis em mim, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Mas Pedro, respondendo, disse ainda: que todos se escandalizarem em ti, eu nunca me escandalizarei. Disse-lhe Jesus, que nós já lemos lá antes, que o galo cante, tu me negarás.
Mateus 27:3. Então Judas, que o traíra, vendo que fora condenado, trouxe, arrependido, as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes, aos anciões, dizendo: pequei traindo sangue inocente. Aí eles falaram: problema seu, o que te importa agora? Isso é contigo. Você aceitou nossa proposta. E ele, atirando para o templo as moedas de prata, retirou-se e foi se enforcar. Se enforcar. A cobiça é um passo para o suicídio, ou seja, a morte espiritual. Os principais sacerdotes, tomando as moedas de prata, disseram: não é lícito colocá-las no cofre das ofertas, porque são preço de sangue. Mateus 18:6. Mas qualquer que escandalizar um desses pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que lhe pendurasse ao pescoço uma mó de azenha e se submergisse na profundeza do mar. Então, muitas ovelhas estão olhando o que está acontecendo no século XXI com grandes homens de Deus que começou bem, estão terminando mal. E muitas ovelhas até que os tinha como estima, se não forem cuidadas por outro pastor de rebanho, elas vão ser presas fácil para o mundo, para Satanás. Versículo 7. Ai do mundo por causa dos escândalos, porque é místico que vem escândalo. Mas ai daquele homem, aí já diz, ai do cristão, aquele homem chamado por Deus, escolhido por Deus para uma grande obra, ai daquele homem por quem o escândalo vem. Então a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Aí, no século XXI, esses discípulos andavam com Jesus. O Pedro, ele se arrependeu, chorou amargamente. Depois foi usado aí, numa investida boa, 3.000 almas numa tarrafada só, foi uma benção. O Judas Iscariote se arrependeu, mas depois teve remorso. Aí não teve jeito. E no século XXI, o que está acontecendo? Escândalos. Muitas ovelhas estão tristes, porque se escribava ensinamento de homens que brilhavam, que era luzeiro. E eles não tinham firmeza porque ela segue o pastor, né? E o pastor tem por obrigação dar alimento para a ovelha, porque ele tem que dar a conta a Deus pelo rebanho que ele toca. E Jesus está olhando tudo. Jesus está olhando tudo e está dizendo, antes que seja tarde, nesse século XXI, porque o livro de Judas já alertou lá atrás, deixem o canto da sereia, que Satanás, ele é um 71. Ele sabe que o homem brilha e se está brilhando demais. Eu vou liquidar ele como tentei liquidar Jesus. E a primeira coisa que ele falou para Jesus é: se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pão. Jesus falou: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Isso aí não mudou. Até hoje é assim, pão da vida. Aí Satanás usou a própria palavra. Ah, é? De toda a palavra? Então atira-te daqui para baixo, que está escrito. Aí Jesus falou: ah, também está escrito. Não tentarás ao Senhor teu Deus. E por último, mostrou a riqueza,
a glória, o poder, essa parece que pegou firme no século XXI e muitos sacerdotes de Deus começaram bem, estão se curvando e aceitando a proposta do inimigo. Então, igreja, fica alerta, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Servo de Deus Rodrigues vos diz boa noite.